gente, tudo certo? Então, chegamos na geometria espacial. Matéria amada por muitos e temida por muitos, certo? Na aula, eu brincaria que agora é que a gente separa os fortes dos fracos, né? Mas brincadeiras à parte. Tem gente que tem muita facilidade com essa matéria, certo? Porque é uma matéria muito concreta, é muito fácil da gente saber com que forma, saber com que objeto a gente está lidando. Porém, eu não tenho o objeto na mão. Eu não tenho a planificação dele sempre comigo para mim saber que figuras eu tenho, como é que eu faço para calcular a área. E tem muita gente que aí é questão de visão espacial, é questão de processamento, né? De como que essa pessoa enxerga, porque vocês sabem que a gente tem campos de visão diferentes, uma característica diferente, inclusive, de homens e mulheres, de meninos e meninas, certo? Por isso que tem aquele tão famoso ditado, né, que o homem dirige melhor que a mulher, mas é mentira, né? Eu dirijo muito melhor que muito homem, viu? Só para avisar. Mas essa situação da direção, por exemplo, é um senso comum que se tem por conta da visão do homem espacial e da visão da mulher, certo? Porque a noção de espaço, a visão do tridimensional, a forma como o cérebro masculino e feminino processam isso é diferente, certo? Claro que tem exceções, a gente sabe disso, não estou generalizando nada, beleza? Mas é uma questão de estudo, gente, o processamento e a forma, quando a gente fala assim, ó, quando tu tá olhando aqui, tu enxerga o que tem dos lados, é o campo de visão da gente. É diferente do gênero masculino e do feminino. Esse processamento, esse campo de visão e a forma como tudo isso que tu enxerga tá processando no teu cérebro faz diferença na hora do cérebro do masculino e do feminino. Certo? Mas não vou dizer que os guris vão ter facilidade, que as gurias vão ter facilidade ou dificuldade, porque vai de cada um. Vai de como cada um vai interpretar essa parte da matéria, porque a gente vai ter uma figura, sabe aqueles joguinhos, aquelas brincadeiras que tem lá, tem uma imagem e tu tem que enxergar. Se tu olhar de um jeito, tu enxerga uma mulher. Se tu olhar de outro, tu enxerga um bicho. Isso é o processamento da gente cerebral. E a geometria espacial tem muito disso. Porque eu vou ter uma figura desenhada no plano e que eu vou ter que conseguir enxergar aquilo que está para dentro da minha tela, aquilo que está ao fundo, que está dentro quando a gente está na sala e aquilo que está dentro do quadro, aquilo que eu não consigo desenhar para trás, mas que eu estou representando em projeção no plano, certo? E aí que está o segredo, é a gente treinar o cérebro para conseguir identificar que figuras que compõem o meu sólido, porque isso já é meio caminho andado. Se eu conseguir enxergar as figuras que está compondo o sólido, e se eu lembrar das fórmulas básicas de área, das figuras planas, eu não preciso decorar 1 milhão de fórmulas. Eu vou poder, pela noção de área e pela noção de volume, calcular tudo que a gente precisa, certo? Então essa é a nossa dica agora para geometria espacial. Antes de a gente entrar no segmento de área, volume de cada figura, como que é cada figura, que a gente vai ter 4 segmentos, que é prisma, cilindro, pirâmide e cone. A gente vai ter que falar das características e dos poliedros, porque é isso que compõe o início da nossa geometria espacial, certo? Então vamos lá. Poliedros. O que são poliedros, gente? São sólidos geométricos, cuja superfície é composta por um número finito de faces. Sempre maior ou igual a 4. Quer dizer que se eu tiver 3 faces, eu não consigo montar um poliedro. E cada uma dessas faces é um polígono. E aí vamos lembrar o que é polígono. Polígono são figuras compostas apenas por retas. Quer dizer que poliedro não vai ter curva, não vai ter circunferência, não vai ter nada que tenha raio, certo? É só figuras planas, figuras com retas que vão formar os poliedros. Beleza. Elementos de um poliedro: vértices, faces e aresta. Vértice é todos os cantos, todas as pontas da nossa figura são os vértices. Arestas são os segmentos de reta. Ou seja, são as retinhas que aparecem
que unem duas faces. E faces são as figuras planas, são os polígonos que compõem o nosso poliedro. Por exemplo, o que eu tenho que enxergar nessa figura que está ali na tela de vocês? Sabe uma caixinha de Toblerone? Aquele chocolate? Que é um triângulo, né? Comprido? É essa figura ali. É um prisma triangular. A gente tem um triângulo na base, tem um triângulo em cima igual, e ao redor eu tenho retângulos montando esse poliedro. Então é isso que a gente tem que conseguir enxergar. Eu tenho que conseguir enxergar que isso aqui não é um desenho, uma figura em cima da outra traçada. Que eu tenho fundo, que o triângulo está para o fundo da tela. Certo? Beleza. Classificação. A gente tem uma classificação específica para poliedros que se chama poliedro de Platão. O que são poliedros de Platão, gente? São poliedros que todas as faces possuem o mesmo número de arestas e todos os seus vértices são pontos de encontro do mesmo número de arestas. Quer dizer que tenho uma face triangular, vão ser todas triangulares para ele ser conhecido como de Platão. Se num vértice está chegando 3 arestas, em todos os outros vértices também estarão chegando 3 arestas. Poliedro de Platão, como se fosse um poliedro com a mesma figura compondo ele inteiro. O que são poliedros regulares? São poliedros convexos, a gente já vai falar de convexo. São poliedros de Platão, então todos os de Platão são regulares e possuem todas as faces formadas por polígonos regulares. O que são polígonos regulares? Arestas do mesmo tamanho. Triângulo, equilátero, quadrado, hexágono, que tem as arestas todas iguais. Sempre que fala em regular é quando a gente tem todos os lados com a mesma medida. Então, para ser poliedro regular, todos os lados têm que ter a mesma medida, certo? Para ser de Platão, todas as figuras têm que ser iguais. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha. Convexo e não convexo, ou convexo e côncavo também. Um poliedro é convexo quando um segmento de reta, unindo quaisquer dois pontos do poliedro, está totalmente dentro do poliedro. O que quer dizer isso, gente? Ó, se eu traço aqui uma reta, quando eu uno deste ponto a este ponto, toda a minha reta tem o poliedro. Já neste segundo exemplo, quando a gente traçou uma reta aqui, olhem essa parte aqui, ó. Toda ela tá para fora, toda ela não tem poliedro. Ou seja, quando tudo está com poliedro, ela é chamado de convexo, e quando uma parte não está, ele é não convexo, ou pode ser chamado também de côncavo. Certo? Seguindo. Nomenclaturas. Para ter nomenclatura, ou a gente vai ter as figuras que a gente vai estudar posteriormente, ou eles vão ser os poliedros de Platão. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem esses 8 que são os de Platão. Esses 8 não, desculpa, eu li octaedro e falei 8. A gente tem esses 5 que são os poliedros de Platão, certo? E que são o dodecaedro. Por que é dodecaedro? Porque 12 faces. Dode é 12. Icosaedro, 20 faces. Octaedro, 8 faces. Tetraedro, 4 faces. E hexaedro, 6 faces, que é o nosso cubo, aquele, né, mais convencional que a gente conhece. Percebam por que é de Platão, como a gente falou antes, ó. Todas as faces aqui são pentágonos. Todas as faces do icosaedro são triângulos. Do octaedro, triângulos. Tetraedro, triângulos. E o hexaedro, quadrado. Certo? Ou seja, temos poliedros de Platão, porque todas as faces de cada um desses que estão descritos têm a mesma quantidade de lados, certo? Seguindo. Primeira coisa que a gente aprende de poliedros, que aí viram os cálculos, é a relação de Euler. O que a relação de Euler nos diz? Que para poliedros convexos, certo?
o número de vértices mais o número de faces vai ser sempre igual a arestas mais 2. E a soma dos ângulos internos de todas as faces do poliedro é sempre vértices menos 2 vezes 360. Vou mostrar para o cubo, que é o mais fácil da gente falar, certo? O que a gente tem no cubo? Bom, vamos só mostrar que essas contas valem, que são válidas, tá? Então, o nosso cubo, eles são 6 faces quadrangulares, certo? Ou seja, eu sei que o número de faces de um cubo é 6. Quantas arestas ele tem? Posso até contar, né? 4 embaixo, 4 em cima e 4 ao redor. Então, o número de arestas são 12. Vértices. Quantos vértices o cubo tem? 4 em cima e 4 embaixo. 8. Vamos verificar se é válido? Vértices mais faces, 8 mais 6 vai ser igual a arestas mais 2. 14 igual a 14. Fechou? Certo? Beleza. Aí, a soma dos ângulos internos de um hexaedro, do cubo. Vamos verificar se dá certo. Quantas faces a gente tem? A gente tem 6 quadrados. O quadrado, ele tem 90 graus em todos os cantos, não tem? Ou seja, a gente vai fazer 6 vezes 4 vezes 90. Isso daria a soma de todos os ângulos internos. 6 vezes 4 dá 24. 24 vezes 90, nós vamos ficar com, deixa eu pensar, 360 vezes 6, 2.160. Beleza? Agora eu vou fazer pela fórmula. Ó, S igual vértices menos 2, ou seja, 8 menos 2 vezes 360. Daqueles 6 vezes 360 que eu falei, que é o 260. Ah, prof, mas não dá para fazer multiplicando? Dá, mas nem sempre a gente vai conseguir identificar tudo isso. Ou vão ter figuras diferentes. Lembra que eu não preciso ter a mesma figura para formar. Eu posso ter triângulo, quadrado e pentágono no mesmo poliedro. Porque ele não precisa ser de Platão para isso ser válido. Ele precisa somente ser convexo. Beleza? Vamos para alguns exemplos, então, do que vai aparecer para vocês na apostila. Sabendo que um poliedro possui 20 vértices, então vamos lá. Vértices igual a 20. Se em cada vértice se encontram 5 arestas, quer dizer que cada pontinho eu vou ter, 5 arestas saindo. Determine o número de faces dessa figura. Bom, o que eu vou precisar pensar? Vamos analisar isso aqui. Se cada vértice tem 5 arestas, eu posso fazer 20 vezes 5. E aí, isso aqui vão dar 100 arestas. Mas pensem na figura, por exemplo, do cubo. Vou até trocar a cor da caneta aqui para marcar para vocês, ó. Vamos só trocar a cor da caneta aqui para a gente fazer uma marcação para vocês enxergarem melhor. Ó, se eu pegar esse vértice aqui, ele tem 1, 2, 3 arestas. E se eu pegar esse vértice aqui da frente também, ele tem 1, 2 e 3. E eu não tô contando a mesma aresta aqui na frente para os dois? Então, se eu contar os vértices separados, eu vou estar contando cada aresta 2 vezes. Ou seja, o que eu preciso fazer para não contar 2 vezes? Esse total aqui, eu vou dividir por 2. E aí eu vou estar descobrindo exatamente quantas arestas eu tenho, descontando a duplicidade delas. Então, são só 50, porque eu não posso contar cada uma 2 vezes.
E aí, para descobrir o número de faces, bom, né? V mais F igual a A mais 2. Ou seja, vértices mais as faces que eu quero descobrir igual a arestas mais 2. Ou seja, faces vão ser igual a 52 menos 20. Faces vão ser igual a 32 faces para essa situação. Sem eu saber como são as figuras, sem eu saber que polígonos que a gente tem, enfim. Ele pediu o número de faces, são 32. Beleza? Vamos seguir. Um poliedro convexo é constituído por 12 vértices. Parecido, ó. E de cada vértice partem 5 arestas. Então, de cada vértice, de novo, a gente tem 5 arestas. Para saber o número de arestas, 12 vezes 5, 60. Só que cada uma eu estou contando 2 vezes, então eu sei que eu tenho 30 arestas. Como é que eu vou descobrir o número de faces? Então, V mais F, vértices mais faces, igual a mais 2. Ou seja, 12 mais F igual a 30 mais 2. Faces vai ser igual a 32 menos 12. Para este caso, eu tenho 20 faces, certo? Para esse exercício. Então, para essas condições, independente de que figuras a gente tem, são 20 faces. Um poliedro convexo é constituído por 6 ângulos triédricos, 3 arestas. Então, eu tenho 6 ângulos que são triédricos e eu tenho 4 ângulos que são tetraédricos, 4. Ó, uma dica para as meninas aí, tá? Agora vai começar a aparecer e lá em análise combinatória também alguns termos e algumas situações relacionadas a esporte, certo? Então, a galera aí que não é tão ligada, a gente vai precisar de algumas coisas, inclusive saber como é que se faz um sorteio de Copa do Mundo, como é que se faz situações de seleção de Olimpíada, e aí a gente vai ter que saber disso também, porque isso é conhecimento geral, tá, gente? Então, a mulherada aí, ó, tem que começar a prestar atenção, tá? Nessa parte esportiva aí, que não é toda menina que acaba acompanhando, beleza? Mas aí a gente vai conversando no decorrer do tempo. Cada ângulo, gente, é um vértice. Então, aqui eu já posso tirar essa informação que eu vou ter 10 vértices. E aí a gente vai pensar da mesma forma que a outra situação, ó. Bom, se eu tenho 6, que tem 3 arestas saindo de cada uma delas, eu vou ter 6 vezes 3. Mas eu tenho 4 que saem 4 arestas de cada. Então, 4 vezes 4. Que total que vai me dar aqui? 18 mais 16 vai dar 20, 34. Só que, de novo, lembra? Cada reta faz parte de 2 ângulos, faz parte de 2 vértices. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Dividir por 2. E aí eu descubro com isso aqui que a gente tem 17 arestas, que era o que o exercício nos pedia. Certo? Se pedisse faces, teria que usar vértices mais faces igual a arestas mais 2. Beleza? Aqui não falou nada, só queria arestas. Resolvido. 4. Sabendo que em um poliedro o número de vértices, então, ó, V é igual a 2/3 do número de arestas. E o número de faces é 3 unidades menos que o de vértices. Quer dizer que F é igual a vértices menos 3. Então, o número de faces é 3 unidades menos do que o de vértices.
calcule o número de faces, vértices e arestas. Qual é a equação que relaciona tudo isso? Vértices mais faces igual a arestas mais 2. Beleza. Só que se eu trocar desta forma, o V eu vou trocar pelo A. Beleza. Só que o F eu vou trocar pelo V, ó. Não vai me adiantar. Eu tenho que ter todo mundo na mesma letra. Se eu isolar o A, nesta equação aqui, eu vou ter ali função de V também. E aí, de repente, eu consigo resolver. Então, vamos lá. Vou passar esse 3 multiplicando. Nós vamos ficar com 3V igual a 2A. E aí, daqui eu vou tirar que o A é 3V sobre 2. Beleza. Agora, ó, o A está em função de V e o F também. Então, eu vou substituir eles aqui na nossa equação. V mais o F, que é V menos 3, vai ser igual ao A, que é 3 meios V mais 2. Fazendo MMC, dá até para juntar algumas coisas, né? Mas, ou eu posso partir para o MMC direto, eu fico com 2V mais 2V menos 6 igual a 3V mais 4. E aí eu consigo cortar a parte de baixo e fica 4V, já vou trazer para cá, menos 3V igual a 4 mais 6. E aí eu tiro que vértices é 10 vértices. Se eu tenho 10 vértices, bom, quantas arestas são? Vão ser 3 vezes 10, dividido por 2, vão ser 15 arestas. E, consequentemente, quantas faces vão ser? Bom, é vértices menos 3, ou seja, 10 menos 3, quer dizer que faces são 7. E aí eu respondi as 3 situações que o nosso exercício pedia, que eram faces, vértices e arestas desse poliedro descrito. Certo? Então, a gente tem que pensar na condição de duplicidade, a gente tem que pensar na relação que a gente pode montar, que é sempre vértices, faces igual a arestas mais 2, para poder resolver. Alguns vai cair em sistema, e aí a gente vai ter que montar de acordo com o que aparecer nos exercícios, certo? Alguns já estão ali relacionados para vocês fazerem da apostila. Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Sigam com os estudos como vocês estão fazendo, certo? Nos meetings, né? Nas aulas online ali a gente vai tirando dúvidas, se não, coloquem lá na página também que eu vou ajudando vocês, tá bom? Beijo, gente! Abraço, se cuidem e boa semana, tá? Tchau, tchau!